BAP abre o jogo sobre contratação de Luiz Henrique do Zenit. Barca preparada. Clube deve negociar Luiz Araújo, Everton Cebolinha, entre outros. E mais, Flamengo junta os cacos após eliminação precoce da Copa do Brasil e já começa a preparação para jogo de domingo contra o Atlético Paranaense. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Gente, Flamengo eliminado da Copa do Brasil, agora é mudar o disco, né? Já deu também, não adianta ficar aqui falando de eliminação. Flamengo deixou, né, de faturar aí 3.600.000 reais com uma possível classificação para as oitavas de final. O prejuízo é significativo para o caixa do clube, especialmente em um ano de investimentos pesados no elenco, né, e de monitoramento de reforços para a janela do meio do ano. O planejamento ficou um pouco comprometido. O orçamento do Flamengo para 2026 previa, no mínimo, a chegada às semifinais da Copa do Brasil. Aí quando você é eliminado logo na estreia, né? Não é que a primeira fase, né? A Copa do Brasil já teve a primeira fase, a segunda fase. Quando o Flamengo estreou, né, com os outros grandes da Série A, que estão na Libertadores da América, enfim, ser eliminado é um baque muito grande, porque o clube ele monta o planejamento de chegar pelo menos à semifinal, né, de uma competição que assim nem é prioritária, assim, ninguém gosta de perder, ninguém gosta de ser eliminado, principalmente a maneira como foi ontem, né, a maneira como a gente jogou, como se postou em campo. Então foi realmente ridículo. E aí com essa queda precoce, o acumulado de premiações do Flamengo na temporada sofre aí esse impacto e o clube deixa de somar valores importantes em uma das competições que mais paga no continente. Ouvi aqui a palavra de dois jogadores, né, do elenco. Primeiro, Danilo, que falou: todo mundo, quando joga no Flamengo, contra o Flamengo, pela história, cultura e investimento, vai querer sempre vencer, dar o máximo. Resta a gente abaixar a cabeça, olhar para dentro e no próximo final de semana tentar dar uma resposta. Porque é assim que funciona num clube que é preparado para vencer. Nós temos o objetivo de vencer tudo que disputamos. Sair da Copa do Brasil não estava nos planos, nosso foco e nossa determinação para conquistar os outros títulos da temporada continuam os mesmos. Esse foi o Danilo, né? Após a eliminação. E Jorginho, que conversou com a imprensa ainda no Barradão, disse: a gente tem que acreditar no que vem fazendo. Estávamos em uma crescente boa, infelizmente essa derrota chega em um momento delicado, acaba tendo um impacto nesse mês. Era um objetivo nosso passar, mas é continuar o trabalho e voltar a ganhar jogos. Eles fizeram os gols e a gente errou quando tivemos as oportunidades. Temos que ver com calma quantas oportunidades cada um teve. Creio que tivemos mais chances, mas eles foram mais felizes nas finalizações. Agora é virar a chave rápido, infelizmente não seguimos nessa competição. Muito criticado pela torcida, o Luiz Araújo, ele deve deixar o Flamengo nessa janela do meio do ano, até porque existem interessados na contratação do atacante. Ele não conseguiu encaixar nesse estilo de jogo do Leonardo Jardim, teve algumas oportunidades, mas foi muito mal. Ele fez apenas 10 jogos no Campeonato Brasileiro, portanto ele pode se transferir para outra equipe brasileira e jogar o Campeonato Nacional normalmente. Aliás, Atlético Mineiro e São Paulo estão de olho na contratação do Luiz Araújo, principalmente o São Paulo agora com o novo técnico. Dorival está de volta ao tricolor paulista. É um desejo antigo do São Paulo repatriar aí o atacante e o Dorival gosta do futebol do Luiz Araújo. O Atlético Mineiro também tem interesse, já fez inclusive 2 propostas para o Flamengo. Eu acho que se fizer a terceira aí nessa janela do meio do ano, o Flamengo encaminha a venda. E o Everton Cebolinha, que também tem menos de 10 jogos no Campeonato Brasileiro, pode se transferir para outro clube. Normalmente existem clubes interessados do Brasil e de fora. Acontece que com o Cebolinha o Flamengo deve perder dinheiro, porque se o Cebolinha sair só no final do ano, o Flamengo vai pagar os salários do Cebolinha, ele não consegue exercer aí o seu futebol, entrou mal demais, aliás, vem entrando mal com o técnico Leonardo Jardim, quase não entra, né? Essa é a verdade.
Ontem só entrou porque o Lino estava muito mal, não tinha um Plata, né? O Luiz Araújo estava muito mal e ele acabou entrando no segundo tempo, mas existem clubes interessados, pode ser que o Flamengo negocie Everton Cebolinha agora na janela do meio do ano, e porque abarca, né? Porque não vai ser só a dupla, né? Outros jogadores também podem deixar o Flamengo, o Alacian, Ayrton Lucas, entre outros. Bom, deixa aqui nos comentários quem que você não queria que saísse, quem que você acha que pode ser recuperado, né? E quem que você queria negociar nessa janela do meio do ano. Agora, claro que o Flamengo vai contratar, tá? Pelo menos aí um lateral esquerdo, um atacante, um meia e um ponta. Isso aí, podem ficar tranquilos, porque o Flamengo vai se movimentar no mercado. A pressão de uma eliminação da Copa do Brasil nessa fase aumenta por resultados no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores da América. O sarrafo agora vai estar sempre lá em cima. A cada jogo, o Leonardo Jardim vai sentir uma pressão que talvez não sentia antes. Depois de 10 jogos de invencibilidade, perde num jogo em que até poderia perder, né? Se fosse 1-0, placar agregado ficaria 2-2, a partida iria para os pênaltis. Mas perder por 2-0 tira qualquer chance aí de empatar no agregado, porque o Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-1. Então perdeu o jogo que não poderia perder da maneira como perdeu, com o resultado que foi. Mas assim, a pressão aumenta e ela te exige muito, principalmente num Campeonato Brasileiro dificílimo, em que a gente tem o Palmeiras na liderança e outros clubes vão brigar no decorrer da temporada, e a própria Libertadores da América. Então uma pressão que, se antes não tinha, agora vai ter. Bom, o nome de Luiz Henrique, atacante do Zenit, continua aí no Flamengo, nos bastidores, e tanto que falaram de Luiz Henrique, perguntaram para o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Ele participou do São Paulo Innovation Week, né? Inclusive foi anteontem essa participação do presidente do Flamengo. Ele foi questionado sobre a movimentação do Flamengo, do clube, no mercado e a chance de contratar o ex-atacante do Botafogo, que hoje está no Zenit. Embora o interesse seja real, né, o Flamengo em momento algum negou que tenha interesse, que tem vontade de contratar o Luiz Henrique, né? Porém, o BAP adotou uma cautela que a gente sempre falou aqui com o torcedor, citando a complexidade de competir com o mercado europeu, né? A negociação com o Zenit, que não é uma negociação fácil, a gente sabe, viu aí na antiga gestão, o Flamengo não conseguiu contratar nem o Wendel, nem o Claudinho, então é muito difícil você negociar com o Zenit. E ainda tem o mercado europeu. Se o Luiz Henrique for convocado para a Copa, se jogar bem com a seleção brasileira, é o quê? Vitrine, né? A maior competição de seleções do mundo, que acontece de 4 em 4 anos. O BAP disse isso aqui, ó: estou muito feliz com o elenco que a gente tem, mas a gente não pode deixar de olhar as oportunidades que você tem no mercado. Tem uma quantidade enorme de jogadores que estão no imaginário e a gente não tem condição de trazer neste momento. Mas estamos observando as possibilidades do mercado. Segundo o BAP, a vontade do jogador e o contexto europeu pesam tanto quanto o poder financeiro do Flamengo. O BAP finalizou dizendo: assim foi com o Paquetá. Se quisesse ficar na Europa, não teria condição da gente brigar com uma equipe europeia. Então, depende de muitas variáveis, além da vontade, do dinheiro do clube. Mas havendo a possibilidade, lógico que o Flamengo vai avaliar. Então tá aí, gente. O BAP não negou esse interesse do Luiz Henrique, né? É um grande jogador, qualquer clube queria contar aí com os trabalhos do Luiz Henrique, mas ele colocou aqui duas coisas na balança, né? A vontade do atleta, isso é fundamental, isso é o primeiro passo. Se o atleta não quiser, não tem nem que negociar com o Zenit. E a segunda é o mercado europeu, que não dá para competir. Agora, o que pode ser favorável ao Flamengo é que o Luiz Henrique veio da Europa para o Botafogo sem ter dado certo lá. Ele saiu da Espanha praticamente chutado. O Flamengo foi negociar lá, junto com o Botafogo, e ele acabou vindo para o Botafogo. É saber se ele tem mercado na Europa. Para isso, ele precisa jogar. No Zenit, não vai ser, só se for na seleção brasileira. O BAP aproveitou para falar sobre a Leila Pereira, né? A presidente do Palmeiras,
O BAP disse: não tenho problema nenhum com a Leila, é impossível pensar na criação de uma liga sem o Flamengo ou o Palmeiras. Fora de campo, os clubes deveriam ser amigos. Mas alguém achar que vai fazer birra e por qualquer razão eu vou tratar de maneira diferente? Boa sorte. Os clubes permanecem, os dirigentes são perenes. E foi aqui corretíssimo o BAP. Amanhã a Leila já não está mais no Palmeiras, depois o BAP já não está mais no Flamengo. Os clubes continuam, né? Outras pessoas estarão comandando os clubes, caso clubes associativos, né? Agora, se os clubes virarem SAFs, aí serão outros donos, podemos dizer assim, que no caso não é o caso aqui, né? O BAP não é dono do Flamengo, nem a Leila é dono do Palmeiras. Mas ele foi correto aqui, e se a Leila tá fazendo birra aí, né? Só de achar que vai tratar de maneira diferente, com essa saída aí do Palmeiras da Libra, o BAP foi aí, matou a charada, foi certíssimo nessa fala sobre a Leila. É que o jornalista tá lá, né? Tá aproveitando. Aí o BAP responde uma pergunta, aí o jornalista já vai formulando uma outra. Por que eu vou perguntar aqui para viralizar? Vou perguntar para ele sobre a Leila. E aí, BAP, o que você tem a dizer sobre a Leila Pereira? Essa saída do Palmeiras aí da Libra. E o BAP foi aqui categórico, né, na resposta. Os dirigentes são perenes, os clubes permanecem, os clubes são eternos. Então vamos embora, né? Vamos embora, porque a qualquer momento a gente volta com informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Aqui embaixo tem o link, né, no comentário fixado do Shopping do Rapla. Você pode adquirir o seu produto, inclusive tem muitos produtos em promoção. Aliás, nesse link aqui você encontra todas as nossas redes e também todas as nossas lojas, né? Porque são as maiores lojas de e-commerce do país e entrega na sua casa sem dor de cabeça, sem você precisar sair da sua residência. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo! Valeu!